Estou aqui para dar os meus pitacos no Grande Prêmio do México de 2019. E foi mais uma aula de Lewis Hamilton, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vendo a história sendo escrita. Esse cara já está entre os grandes pilotos, mas sem dúvida nenhuma no futuro nós vamos olhar para trás e falar que nós vimos e presenciamos a história sendo escrita. Esse cara realmente é fora de série e corre seriamente o risco de ser considerado, não só pelos números, mas pela capacidade técnica, como o melhor piloto de todos os tempos. Não que eu seja um grande fã dele, não é por isso que eu estou falando isso. Estou tentando ser um pouco mais técnico do que passional, mas realmente o que ele fez foi espetacular. Então vou dar aqui meus rápidos pitacos a respeito desse grande prêmio, a iniciar pela qualificação, aonde Verstappen foi fantástico, perfeito, com exceção de ter comido aquela bandeira amarela. E depois me pareceu ali, pela cronologia dos fatos, me pareceu que a FIA ia meio que deixar passar batido, ou até iria tirar aquela volta dele, mas daí ele ainda foi arrogante, prepotente e falou que realmente não tirei o pé ali quando vi a bandeira amarela. Poxa, ficasse quieto, né? Ficasse quieto. Então faltou um pouco ali de humildade, ficar quietinho no lugar dele. Talvez ele tivesse tido só uma volta anulada, porque sem dúvida nenhuma ele errou, né? A bandeira amarela ali, todo mundo tirou o pé. Na telemetria, parece que viram lá na telemetria do Verstappen, ele chegou a dar uma tiradinha bem sensível no pé, mas que poderia ter livrado a pele dele, mas ele deu com a língua nos dentes e esculachou. Conclusão, cedeu a pole para o Leclerc. Aí já falando então da corrida, que largada interessante. Eu sou aquele incentivador das batalhas e das disputas, gosto muito do roda-roda, até o momento, até o limite de deixar o espaço de um carro para o adversário. O que eu não gosto é a situação que Verstappen colocou o Hamilton. Ali o Vettel não deixou espaço ali. O Hamilton já tinha colocado, ele teve que jogar para a grama ali. Então aquela parte ali eu não gostei muito da posição do Vettel. Até achei que poderia haver uma punição, porque realmente ele não deixou espaço para o Vettel. Mas também, se ele deixa o Vettel passar ali, as coisas iam se complicar. Então eu gosto dessa disputa de pista, roda a roda, joga para lá, joga para cá. Só acho que ele podia deixar um pouquinho mais de espaço, mas sem dúvida nenhuma ali é faca nos dentes. E por falar faca nos dentes, Verstappen largou com a faca nos dentes. Foi bem interessante ali o roda-roda dele com o Hamilton também ali na primeira curva. O Hamilton já tinha comentado que ele aprendeu a lidar com esses meninos, então agora ele já sabe com quem que ele está lidando ali. Isso se referindo ao Verstappen e ao Leclerc. Então muito interessante a disputa, muito interessante a posição que o Albon assumiu ali na hora do embate entre Hamilton e Verstappen. Albon se posicionou muito bem, assumindo a posição. As McLarens também, os laranjinhas se posicionaram também muito bem ali na largada, mostrando que não falta piloto na McLaren. Dois excelentes, tanto Lando quanto Sainz, perfeitos, assim, grandes pilotos. Com Lando, sem dúvida nenhuma, grande futuro, vai ter grande futuro aí na Fórmula 1. A hora que tiver um equipamento um pouquinho mais competitivo, vai ser fantástico. E, bom, depois a questão do ocorrido ali entre Verstappen e Bottas. Ali é que eu acho que o Verstappen tem que melhorar. Ele é rápido, ele é
ele é preciso, mas ele é um showman, né? Ele é aquele cara que a hora que tá na pista, a gente já fica esperando o show. O que é muito bom para quem tá assistindo, mas pode ser um pouco não tão benéfico para ele em termos de campeonato. Afinal, ele é muito agressivo, ele não brinca, ele não tá lá brincando. Esse específico, esse grande prêmio, ele já devia estar mordido por ter perdido a pole, né? Obviamente, se ele tivesse largado na pole, o cenário teria sido completamente diferente. A vida dele teria sido muito mais fácil. Ele teria largado muito bem, sem dúvida nenhuma, e não teria se metido ali naquelas confusões. Então, aquela raspada de bico na roda traseira ali dele realmente acabou com a corrida do Verstappen, obrigou ele a fazer uma volta sem um pneu, fazer no aro, né? Fazer uma volta no aro, como a gente diz. Ele fez a volta no aro, perdeu muito tempo, foi para último. Mas teve um ponto muito interessante ali naquela ocasião, é que ele colocou o pneu duro. Então seria um excelente indicativo para todas as outras equipes, e talvez tenha sido para a Mercedes, a respeito do resultado do pneu duro, da situação do pneu duro em corrida, né? Na verdade, o Bottas na sexta-feira ele chegou a rodar com o pneu duro, então a Mercedes já tinha alguma informação técnica a respeito do desempenho do pneu duro. Obviamente não em corrida, mas já tinha ali uma ideia. Então foi muito importante isso, acho que e estava também o Ricardo, também já estava com o pneu duro. Então já existia alguma informação ali sendo gerada a respeito da performance do pneu duro na corrida, o que depois, obviamente, agora, depois da corrida, é muito fácil dizer que era uma decisão acertada partir para mais voltas com o pneu duro. Mas e aí formou aquele trenzinho ali, né? Formou Leclerc, Vettel, Albon. E aí eu quero destacar uma coisa que eu achei bem interessante. Me pareceu, eu estava esperando que a Ferrari abrisse mais uma vantagem, mas me pareceu ali que eles estavam buscando uma economia de pneus, buscando uma economia de equipamento, tendo em vista que essa é a deficiência da Ferrari hoje, né? A Ferrari é um carro que tem o melhor conjunto de propulsão, né? Então é um canhão. O carro que vem atrás pode estar com a asa aberta, que não consegue pegar na reta, mas é um equipamento que ainda consome mais, o equipamento é mais consumido durante a corrida. Então é necessário ali um trabalho extra por parte dos pilotos para poupar equipamento e chegar no final competitivo, chegar no final da corrida competitivo. Aí o engenheiro substituto do Hamilton, substituto porque o engenheiro oficial dele sofreu uma cirurgia, está ausente, parece que volta já para os Estados Unidos, não sei muito bem se volta para os Estados Unidos ou se volta só para o Brasil. Mas o engenheiro substituto chama o Hamilton para o box, para uma troca já para pôr os pneus duros. Aí aquelas perguntas que eu me faço, né, e que são coisas que eu gostaria de ver depois naquela série da Netflix lá. Seria bem legal se eles apresentassem mais esses bastidores. Essa decisão por chamar o Hamilton tão cedo para a parada, para já colocar o pneu duro, já era uma estratégia que eles já tinham planejado antes da corrida, ou eles tomaram essa decisão com base nas informações geradas ali, observadas nos carros do Verstappen e do Ricardo? São essas dúvidas assim que eu tenho. E como sempre é curioso, né, a posição do Hamilton, criticando muito, né? Ele aceitou, ele obedeceu, ele parou, né? Ele não fez igual o Vettel fez mais pra frente. Mas então gostaria de saber ali qual que foi a jogada, se isso já estava nos planos ou se não estava nos planos. Mas de qualquer forma, ainda tenho dúvidas se foi a estratégia mais, mesmo ele tendo ganhado a corrida, né, se foi a estratégia mais
indicada, porém a situação do piloto ali realmente fez uma grande diferença, porque até no final da corrida, já com o pneu com sei lá quantas voltas tinha, 50 voltas, estava conseguindo um desempenho muito bom. A Leclerc, uma pena ali o que aconteceu nos boxes, aquele tempo extra que ele perdeu custou caro. Vettel fez a parte dele, a questão da parada e da disputa dele ali com o box, com os engenheiros do box também foi interessante, o pessoal do box chamando ele para parada e ele negando. Então fica a dúvida, né, se ele tivesse obedecido. Ele é um cara que já tem autoridade para desobedecer, para obedecer, para fazer o que ele quiser, né? Se fosse o Leclerc, ia tomar um esporro depois ali, a hora que chegasse no box. Então o Vettel já é um cara experiente ali, tem uma visão diferenciada de corrida e tem essa autoridade para peitar a equipe, né? Que a equipe também dá um pouco dessa autoridade por não se mostrar tão perfeita na parte estratégica, né? A parte estratégica da Ferrari está sempre deixando um pouquinho a desejar, né? Por falar a parte estratégica que deixou um pouquinho a desejar, eu fiquei um pouco sentido com a estratégia executada na corrida do Albon. O Albon teria uma possibilidade, porque aí a Red Bull já tinha informação da situação do pneu, da performance do pneu duro, porque já estava andando com o Verstappen, já estava rodando bastante. Eles já poderiam ter tido essa leitura e ter assumido essa estratégia de uma parada para o Albon. O Albon estava ali em terceiro e teria uma grande chance de vencer a corrida caso a estratégia de uma só parada fosse assumida para o Albon. Mas infelizmente não foi, mas teria sido bem interessante. Bom, final da corrida nós vimos ali o Hamilton então já na frente, com o Vettel atrás e o Bottas logo em seguida. E lembrando, né, que é importante, o Verstappen já estava em sexto, né, já assumiu ali a posição do último lugar da Fórmula 1A. Então é realmente impressionante, partiu para último e já estava em sexto, mostrando que realmente a Red Bull tinha um bom equipamento para essa pista. Realmente uma pena o que aconteceu, né? Ele poderia ter proporcionado mais briga ali na frente. Então é sempre uma pena, né, a hora que a gente vê o Verstappen saindo da briga ali na frente, né? Sempre seria um ingrediente muito interessante ali. E aí o Bottas foi o Bottas, né? A gente viu ele ali, talvez com o equipamento para dar aquela tacada na Ferrari. A Ferrari, final de corrida, já cai muito o desempenho. Seria, aliás, por falar em cair desempenho, o que caiu desempenho foi as McLaren com o pneu duro, né? Incrível. É um carro que estava competitivo, estava brigando ali pela frente da Fórmula 1B, né? E a hora que colocou os pneus duros, morreu o carro, né? Incrível, não casou. E o Bottas, que eu estava comentando, uma infelicidade, né? Assim, ele é o excelente, é o que eu sempre falo, é o excelente segundo piloto, né? Se ele fosse um primeiro piloto, ele teria brigado, ele teria atacado, ele teria buscado a segunda colocação, teria passado o Vettel de qualquer jeito, teria botado de lado. Porque, assim, o campeonato já está no colo do Hamilton, já está no colo não, já está na mão, já tá com o Hamilton. E o Bottas é o Bottas, aquele cara tranquilão, tal. Eu esperava ali uma briguinha um pouco mais ferrenha. O que não houve, né? O que não houve. E aí, infelizmente ele não chegou lá, não brigou e terminamos a corrida assim. Leclerc prejudicado pela estratégia, pelo erro ali nos boxes. Agora, só para encerrar, já cheguei aqui.
O espetáculo foi feito pelos mexicanos. Que pódio legal, né? Que coisa legal, aquela subida ali do Hamilton. Isso foi muito legal ter sido com o Hamilton. Já imaginou se fosse o Bottas? Que coisa sem graça que teria sido se fosse o Bottas ali subindo. Naquilo lá ia ser uma coisa tão sem graça, porque ele ia subir com aquela cara de parede dele e não ia ser legal. Então foi muito legal esse evento, essa performance, e foi muito legal isso aí ter acontecido com o Hamilton, né? Então foi demais. Parabéns para os mexicanos, sem dúvida nenhuma, um show. Aliás, foi o show do mexicano também, né, do Pérez, que terminou em 7º, com um carro que não faz lembrar a Force India, né? A Force India quando era Force India, tinha um equipamento melhor, mas o Pérez fez a parte dele ali e conseguiu entregar um bom resultado, chegando em 7º, o primeiro lugar da Fórmula 1B que a gente comenta aqui, né? Então é isso. Beleza? Até a próxima corrida. Semana que vem temos Austin, corrida Grande Prêmio dos Estados Unidos. Tamo lá. Valeu, abraço. Tchau, tchau.